Olá, pessoal. Muito boa noite a todos. Vai começar mais um Criando Oportunidades para vocês. E para quem não me conhece, o meu nome é Lívia Andriolo, sou psicóloga e cantoterapeuta, além de cantora soprano também. Então, o Criando Oportunidades é um programa de entrevistas que eu criei para estar entrevistando, conhecendo um pouquinho melhor do mundo interior de cada uma dos entrevistados, né? No mundo interior, no que diz respeito às suas profissões, aquilo que eles fazem de bom e que tem de melhor a nos oferecer, seja de autoconhecimento, de verdade, de transformação. É um caminho onde cada um pode estar podendo mostrar um pouquinho da sua missão de trabalho, da sua missão na vida. E eu estou muito feliz com esse Criando Oportunidades, porque hoje é a nossa terceira entrevista, né? A primeira, eu fiz a abertura desse programa com o maestro Gualtieri, a segunda com a pedagoga e arte terapeuta Mábia. E hoje, gente, eu vou trazer uma convidada muito especial, né? Ela também participa do meu grupo de cantoterapia. Aliás, todas as pessoas que eu escolho para entrevistar participam ou do meu curso de cantoterapia, ou são pacientes, ou então são pessoas do projeto Merecer um Novo Dia. Pessoas que cantam, que querem cantar, que querem se expressar e que depois elas acabam aparecendo de alguma forma no meu canal do YouTube, Cantoterapia da Alma, né? Onde eu e o maestro Gualtieri temos o projeto de gravação de vídeo nosso, né? E aí aparece todo mundo juntinho lá cantando. É também uma oportunidade muito especial. Então hoje, gente, eu vou convidar aqui, boa noite a todos, né, que estão já nessa conexão do Criando Oportunidades. Eu vou chamar a nossa convidada especial. Ela vai trazer um tema muito importante, muito importante. Só deixa eu tentar aqui convidá-la. Vamos ver. Hoje nós vamos falar de educação emocional na dependência química, com a psicóloga, especialista, né, em dependência química, terapia cognitiva comportamental, a Jéssica Bastos. Boa Olá, noite, Jéssica. olá, Lívia, boa noite, tudo bem? Tudo bom? E você? Tudo bem, prazer estar aqui, né? Boa noite para todos que estão acompanhando aí juntamente conosco. Gratidão. Jéssica, primeiramente, né, para a gente fazer aquele clima mais descontraído, né? Não é sempre que a gente está fazendo uma live, né? Essa é uma experiência tanto nova para mim, acredito que para você também, né? Sim, primeira live E da vida. parabéns. Se apresenta para nós, fala um pouquinho de você, desse trabalho lindo que você desenvolve como psicóloga, como especialista. Certo, então como você já colocou anteriormente, né? Sou psicóloga, né? Bacharel em psicologia, especialista em terapia cognitivo-comportamental, especialista em dependência química, psicóloga clínica, né? No momento atuando aí num CAPS Drogas, né, um dos maiores CAPS aqui de São Paulo, no centro, com a população aqui do centro da cidade. Certo. E assim, para quem tá entrando agora, para quem não conhece muito bem assim desse assunto, né? Primeiramente, eu acho que uma pergunta importante a se perguntar é o que é, para quem não sabe ainda, o CAPS de álcool e drogas, né? Qual que é o trabalho que é feito lá, como que é o seu trabalho lá? Certo. Então, o CAPS, né, uma sigla, que é o Centro, que é Serviço de Atenção Psicossocial, né, um Centro de Serviço de Atenção Psicossocial. Então, é um serviço oferecido pelo SUS, né, então, atendimentos gratuitos. O CAPS, ele é dividido em três modalidades, né, temos o CAPS adulto, que são serviços de apoio à saúde mental,
Então, o CAPS adulto ele vai atender os transtornos mentais específicos do público adulto. Temos os CAPS que atendem a população infantil, né, que é o CAPS IJ, então vai tratar tanto crianças quanto adolescentes. E o CAPS álcool e drogas, né, que vem com a sigla aí CAPS AD, que é o específico CAPS onde eu atuo, né. O CAPS, ele é um serviço que ele veio aí, ele foi instituído, na realidade, aí em 2002, mais ou menos, mas ele vem com a ideia da reforma psiquiátrica que aconteceu ali na década de 80, finalzinho da década de 80 para 90, onde foram abolidas a questão dos hospícios, dos sanatórios, né? Então, com essa ideia da desinstitucionalização, né? Antigamente, aí nessa época, antes da reforma psiquiátrica, todos os tipos de adoecimentos psíquicos, né? E até a própria dependência química, ou pessoas em situação de rua, ou deficiência intelectual, até mulheres mesmo que transgrediam um pouco aí dessa norma machista, né? Elas eram levadas para hospícios, né? Porque eram chamados antigamente. E toda essa população misturada, sem nenhum apoio adequado e um tratamento adequado para esses tipos de população. Então, daí veio a reforma psiquiátrica, né, na década aí, finalzinho de 80, década de 90, com a intenção de oferecer um apoio, um cuidado mais adequado para cada tipo de população e seus adoecimentos. E nisso, em 2002 aí vieram os CAPs, que foram divididos nesses 3 modelos, né, que eu citei anteriormente, que tem o intuito aí de tratar o indivíduo dentro do seu território, né? Então, os CAPs, eles vão ser compostos aí por equipes multiprofissionais, né? Então, temos dentro na nossa equipe psicólogo, assistente social, médicos psiquiatra, clínicos, enfermeiros, terapeuta ocupacional, alguns contam aí com apoio de psicopedagogos, dependendo aí, né, da sua modalidade de atendimento, entre outros técnicos, né, colaborando tanto no cuidado da saúde dessa pessoa, como também na sua inclusão social, né? Por isso a ideia de desinstitucionalizar e levar esse tratamento para dentro dos territórios, né? O CAPS, ele é um serviço territorial também, assim como cada território vai ter ali o seu posto de saúde. Geralmente nós ouvimos dizer, procura a UBS ali da sua região, né? Cada território, cada região vai ter uma UBS, né? Que faz parte aí do cuidado primário da saúde. Também vamos ter os CAP, que são atendimentos, é um serviço oferecido pelo SUS. Então, eu estou atuando aí dentro de um CAPS álcool e drogas. Esse CAPS fica na região de São Paulo, né? Isso. Centro de São Paulo, ali na região da Luz. Então, pela própria localização mesmo, nós estamos muito próximo ao território chamado de Cracolândia, né? E acaba que uma grande porcentagem da nossa população acaba em grande vulnerabilidade, né, em situação de rua. A própria população que frequenta esse território da Cracolândia, grande parte são os nossos pacientes. Sim, e conta um pouquinho assim, qual que é o público que mais recebe esse atendimento? Assim, é o pessoal de baixa renda? Fala um pouquinho mais do público e da quantidade de pessoas que é atendida lá e qual que é a sua função ali para com eles. Nós atendemos os mais diversos, variados tipos de público, né? Então, não necessariamente são pessoas de baixa renda, pessoas sem uma formação. Pelo território em que estamos inseridos, acaba que a maioria da nossa população são as pessoas que frequentam ali o local, né? E acabam sendo pessoas que estão em grande vulnerabilidade social naquele momento, né? Isso não significa que esse é o histórico de toda uma vida, mas é o decorrer que a dependência química, né, acabou levando na vida dessas pessoas, né? O meu trabalho específico como técnica dentro do CAPS, contando que nesse momento, nós estamos num momento de pandemia, né? Então, desde o ano passado, a nossa rotina se modificou muito, né? Tivemos que nos adaptar
conforme que foi possível e tentando oferecer um atendimento de qualidade ainda para os nossos usuários, mas da forma como é possível hoje, né? Eu vou falar um pouquinho de uma rotina em tempos normal, né, de um CAPS. Os CAPS, eles têm praticamente o mesmo padrão de funcionamento, vai ter as suas especificidades ali do local, né? Mas acredito que todos funcionem aí numa mesma rotina. Então, dentro do CAPS, a minha atuação fica desde acolher esse paciente na sua chegada ao serviço, né? E juntamente a ele ali, acolher essa situação e verificar qual é a melhor possibilidade de tratamento para esse paciente no momento. No local onde nós estamos inseridos, a maioria dos nossos pacientes lá chegam em busca de internação, né? Popularmente divulgado, né, até na mídia por um tempo, e até para pessoas leigas sobre o assunto, que a internação, né, é o único meio de tratamento, o único meio efetivo e mais viável, né? Então, muitas pessoas que nunca passaram por um tratamento chegam por nós com esse desejo, com essa solicitação por internação, né? Então, vamos fazer essa avaliação. Desculpa, eu te cortei, pode falar. Então, inicialmente, nós vamos fazer essa avaliação, né, verificar a situação desse paciente no momento, qual que é o seu histórico de tratamento, a sua história com a dependência química, para dar um tratamento mais adequado, né, para direcionar esse paciente, seja para uma internação, se necessário naquele momento, ou para o tratamento ambulatorial, né, que é o que nós mais priorizamos na realidade, porque ir em contramão, né? Se nós focarmos sempre na internação, nós vamos indo em contramão com o que nós chamamos de desinstitucionalização, né? Falo que às vezes eu preciso fazer fone, que eu dou uma engasgada nas palavras. Mas nós vamos contra ao que é a proposta do CAPS, que é o tratamento ambulatorial, né? Que esse sempre vai ser o nosso foco. Certo. Então, só para quem tá nos acompanhando, né? Ter um entendimento mais passo a passo, o público, assim, que vai buscar o CAPS, que quer estar, né, se oferecendo desse tratamento, né, lá no CAPS, no centro de atenção, né, psicossocial ali de atendimento, ele chega lá, provavelmente transtornado, né, eu não sei se eles vão pela família ou se eles vão por conta própria, seria uma coisa legal. É feito todo um acolhimento, uma avaliação, uma triagem, né, para vocês conhecerem todo esse histórico do paciente e estarem direcionando para o melhor tratamento ali adequado, se vai precisar de internação ou se vai precisar mais do acompanhamento ambulatorial. É isso? Deu uma cortadinha, só para mim ver se eu entendi o que você disse, né? Então, você estava falando que esses pacientes, eles chegam para nós por via de demanda espontânea ou acompanhados por familiares, né? Isso acontece, os dois tipos de demanda, né? Então, recebemos pacientes, sim, de ambas as formas. E aí, posteriormente, você disse que nós vamos encaminhar ele para o melhor tipo de tratamento, é isso? Isso mesmo. Tem uma cortadinha no meio dessa fala. Certo, é isso, né? Então, vamos fazer esse encaminhamento. Se esse paciente, ele pertence ali ao nosso território, né, território do centro, região da Luz, nós não somos o único CAPS ali na região, temos aí em torno de mais 2 a 3 CAPS que atuam juntamente. Então, nós vamos, se for o território central, nós vamos estar direcionando esse paciente para o CAPS mais próximo ali da residência, né, ali no centro, ou se for em outro território, né, esse paciente vai ser direcionado para o seu próprio território, né, para estar dando andamento nesse tratamento ambulatorial. Caso necessário, da avaliação, também é direcionado para uma internação, seja lá hospitalar ou em comunidade terapêutica, mas priorizando que, independente se esse paciente vai ser necessária uma internação, posterior à internação, ele precisa dar continuidade no tratamento, que é via CAPS, né, que é ambulatorial, né, ele precisa dar continuidade, fazer uma manutenção desse tratamento, a independência química. Esse é o primeiro encaminhamento.
né? E aí falando um pouquinho da nossa rotina CAPS, em tempos de não pandemia. Agora em pandemia ficou um pouco inviável a nossa atuação em grupos, né? Então os grupos terapêuticos, eles são uma das nossas maiores demandas no CAPS, além do tratamento individual, né, temos aí acompanhamento de psiquiatra, clínico, psicólogo, serviço social nos atendimentos individuais, nós também temos os grupos terapêuticos, que são grupos com temáticas específicas para cada momento ali do tratamento do paciente, desde a sua chegada, né, até o momento ali de trabalhar técnicas de prevenção de recaídas. Né, nós temos uma estimativa aí de uma média de 6 meses de tratamento no CAPS, mas isso vai depender, cada caso é um caso, né? Então, isso pode acontecer desse paciente demandar de um tempo maior, né? Nós fazemos um tratamento ali especializado para esse paciente, né? Que a gente chama de, até o PTS, que eu cheguei a conversar um pouquinho, nós conversamos bastante no particular, né? Que esses atendimentos individuais, né, são chamados de projeto terapêutico singular, né? Porque entendemos que cada pessoa, ela é única, né? Então, até a sua história com a dependência química e o porquê de fazer o uso das substâncias, ele também é único, né? Então, não tem como colocar todo mundo numa caixinha ali, numa forminha e dizer que vai ser o mesmo tratamento para todos. Então, temos aí um tratamento especializado, né, que é o que chamamos de projeto terapêutico singular, para estar acompanhando esse indivíduo aí, essa pessoa, no seu próprio projeto de vida, no que faz sentido para ela, né? Até dentro do próprio uso da substância, dentro do seu tratamento, né? O que ela quer naquele momento, qual que é a sua história com a substância, né? E tratar isso de forma individualizada. Isso vai levar um olha tempo. Não, ia comentar, né, para o público aí que nos assiste, como que é importante, né, esse trabalho de equipe multidisciplinar, né, onde trabalha com o indivíduo, né, com o dependente químico e também com outros transtornos mentais, de uma maneira na totalidade, né, cada um com a sua especialidade ali, mas todos os profissionais interagindo, se comunicando entre si, para estarem ajudando aquela pessoa, né? Mas assim, agora está começando a surgir aqui algumas perguntas, mas antes de eu estar fazendo essas perguntas, eu gostaria que você dissesse para nós o que caracteriza um dependente químico, né? Porque tem muito preconceito ainda, tem muita gente que não entende, né, que a dependência química é uma doença, né, e ela é crônica, segundo a Organização Mundial de Saúde, né? Certo. Então, assim, ainda existe muito preconceito, né, para com essas pessoas que apresentam essa doença. Então, eu acho que seria importante, brevemente, você falar o que significa, né, o dependente, e antes dele se tornar um dependente, como que ele é nomeado. Tá dando umas cortadas. Oi. Mas eu acho que eu consegui entender, né? Então, realmente, né, trabalhar com a dependência química também é essa quebra de tabus, de estigmas, né? A pessoa com dependência química, ela vai sofrer muito isso porque é dita aí como uma questão, popularmente dito como uma questão moral, né? Então, vamos ter muitos estereótipos ali para o dependente químico em relação à sua moral, né? Mas não, né? A dependência química, ela é considerada pela Organização Mundial de Saúde como uma doença, então ela é uma doença de ordem psíquica, né? Psiquiátrica, então ele é um transtorno aí crônico, né? Que podendo vir a ser fatal se não tratado, né? Só um minutinho. Então, o que vai caracterizar a dependência química? Não é todo o uso de substância psicoativa, seja ela lícita ou ilícita, né? Então, a gente vai ter aí tabaco,
e álcool, né, e até algumas medicações que são substâncias psicoativas que são lícitas, e desde as outras substâncias, aí, cocaína, crack, maconha, dentre outras, né, que são substâncias ilícitas, mas não é qualquer tipo de uso que vai ser caracterizado como uma dependência química, né. Existem aí o que chamam de uso recreativo, o que vão chamar de uso abusivo, né, que é uso em binge, né, e a dependência química. Falando da dependência, o que vai levar, né? Então, segundo aí o DSM-5, né, que é o dicionário aí dos transtornos mentais, né, então é um livrinho que nós nos baseamos aí, que tem todos os transtornos mentais, né, então nós da galera psi, né, utilizamos esse instrumental para dizer quais são os sintomas, né, que vão caracterizar, então quais são os critérios diagnósticos para um transtorno, né, então para dependência química, como que ela vai precisar, dentro desses critérios aí que eu vou falar, ela vai precisar pelo menos ter uns 3, para já ser caracterizado como dependência química. Então, a gente vai falar primeiramente da tolerância, né? Independente se essa pessoa tem uma questão genética, né? A pais, avós ou parentes próximos com algum transtorno de dependência química, ou se a mãe fez uso de substância durante a gestação, não necessariamente essa pessoa não vai nascer com dependência química. Se a mãe fez uso de substância, essa pessoa ela pode vir aí a nascer com alguns sintomas de abstinência, mas isso não quer dizer, né, que ela nasceu dependente química, né? Então, o que vai acontecer? Durante o uso, a gente vai falar que essa pessoa vai criando tolerância. Ninguém nasce dependente químico. Ela vai começar usando pouquinho ali, vou falar de um alcoolista, né? Ele iniciou ali tomando uma dose, daqui a pouco uma dose já não fazia o mesmo efeito, foi para 2, 3, daqui a pouco ela estava tomando meio litro, daqui a pouco 1 litro, então ela vai criando uma tolerância dessa substância com o intuito de adquirir o mesmo efeito inicial. Então esse é um dos primeiros sintomas ali, pode dizer que está se transformando em uma dependência química. Ela vai criar tolerância sobre a substância. Segundo sintoma que a gente pode falar é a abstinência. Então, ela vai ter sintomas de abstinência, vai sentir o organismo, né, e a própria mente, a psique, ele vai sentir falta daquela substância, né? Então, o próprio corpo pode ter sintomas sensoriais mesmo, né, sudorese, taquicardia, né, ou questões psíquicas mesmo, ansiedade, vai ficar nervosa, né, insônia. Então, são sintomas ali de uma abstinência da substância. Toda vez que ela fica sem usar, ela vai começar a ter algum sintoma, né. Outro critério também é que essa pessoa ela começa a perder o controle. Além da tolerância, que ela precisa usar mais da substância para adquirir o mesmo efeito, né, para ter o mesmo resultado que antes, ela se planeja para usar, e hoje eu vou beber só uma dose. Mas ela não consegue, ela toma uma dose, daqui a pouco ela já está tomando o litro inteiro, porque ela não tem mais controle sobre esse uso, né? Ela não consegue... Vai perdendo, né, a capacidade. Oi? Vai perdendo, né, essa sanidade com o tempo. Exatamente, então ela já não tem o controle nem sobre a quantidade da substância e nem o tempo que ela vai ficar ali usando, né? Então tem pessoas que vão ficar ali dias, semanas, meses em uso contínuo ali, porque ela não vai ter esse controle mais, né? E outro sintoma, assim, muito grave, né, e também que vai caracterizar bastante essa questão da dependência, é uma redução de repertório, né? Então, ela vai começar a ter prejuízos, né? Prejuízos na vida social, então vai perdendo os amigos, prejuízos na vida acadêmica, se é, por exemplo, um estudante, prejuízos laborais, né, no trabalho, então desde produzir adequadamente no seu trabalho, a deixar de ir mesmo, né? Vai perdendo o trabalho, prejuízos familiares, os próprios prejuízo financeiro, a família. Então, vai aumentando essa quantidade de percas na vida dessa pessoa, né? E vai reduzindo esse repertório até que a única motivação de vida dela é a substância a qual ela faz uso, né? Então, esses são alguns dos critérios que a gente vai diferenciando, que a gente chama das pessoas que fazem o uso recreativo, de uma pessoa que faz uso em binge, né, e da dependência química. Eu gosto bastante isso, pessoalmente, de frisar, né,
que não é porque essa pessoa ela não é dependente química que ela faz um uso saudável, né? Não existe nenhum tipo, né, de substância psicoativa que não traga nenhum prejuízo. A questão é que alguns prejuízos são maiores, né, de acordo com a quantidade, né, de uso dessa pessoa. Mas não existe, assim, nenhum tipo de... Não é porque fumar um maço de cigarro ou um cigarro que fumar um cigarro é saudável, né? É menos prejudicial do que fumar um maço inteiro, né? Mas não deixa de fazer mal à saúde. Isso a gente vai falar para qualquer tipo de substância. Certo. É muito importantíssimo tudo isso que você está falando. Muita gratidão pelas explanações, né? Porque tem muita gente que pode nos assistir e não ter essa consciência, né, de quão complexa é essa doença e precisa ser cuidada, precisa de tratamento específico e precisa também, né, envolver, além de uma equipe multidisciplinar que cuide desse paciente, também envolver a família, né, o apoio da família também, acredito, é lógico, né, é muito importante. Sim. Aliás, só existe tratamento com o apoio da família, né? É importantíssimo. Mas assim, a gente tem algumas perguntas aqui, deixa eu dar uma olhadinha, só um momentinho. Qual a porcentagem de recuperados? Né? Uma pergunta, então, assim, que poderia ser unida a uma outra, do tipo, existe recuperação da dependência química? Olha, eu acho que vai depender muito do olhar. Existe, acho que primeiramente é importante frisar isso, existe recuperação, existe tratamento, até porque senão não teria sentido o nosso trabalho, né? Então nós primeiramente precisamos acreditar naquilo que nós fazemos e ver, né, pessoalmente ali os resultados que nós vemos, né? O que eu costumo pensar de uma forma até individual é o que você vê, né, como um tratamento de sucesso, né, como qualidade de vida, né, melhora na qualidade de vida dessa pessoa, né, existe recuperação sim, né, mas vai depender, para se falar sobre essa porcentagem, né, vai depender o que você entende por recuperação, né, é abstinência total, né, é possível abstinência total, sim, se for o desejo do paciente, é possível, né? Porém, pensando que a dependência química é uma doença crônica, né? A partir do momento que essa pessoa se tornou dependente química, né? Ela não nasceu dependente químico, foi lá, fez uso abusivo, acabou vindo a desenvolver a dependência química, a estrutura cerebral dela está modificada, né? Então, por isso que muitos vão dizer aí que é uma doença incurável. Não é incurável a ponto de que essa pessoa vai usar para o resto da vida, não significa isso. Né? Mas significa que a estrutura de base dela ali foi modificada, né? Então, para o resto da vida, mesmo em tratamento, ela é uma pessoa que vai precisar ficar atenta quanto ao uso de substâncias, né? E aí, falando aí dessa porcentagem, né, de recuperação, existem alguns estudos aí que vão falar que seria 3%, né? Mas o que seria, né, essa recuperação? Né? Mais uma vez eu vou frisar, é abstinência total e abstinência total para sempre, para o resto da vida, né? Dentro da própria questão de motivações, né, para o tratamento, vai falar que a recaída faz parte do tratamento, né? E o que significa isso, né? Que faz parte do tratamento. É que em alguns momentos esse paciente ele pode vir a recair, né? Afinal de contas, né, a dependência faz parte ali da vida dele, né, existe uma memória de uso, tem situações de gatilho que podem levar a uma recaída, mas a recaída, quando ela faz parte do tratamento, quer dizer também que ela funciona ali no processo de aprendizagem, né, toda vez que esse paciente possa vir a recair, ele vai conseguir entender o que foi que aconteceu ali naquele processo que levou a uma recaída. Nenhuma recaída vem do nada. Né, nos meus atendimentos clínicos, né, no CAPS ou em consultório, quando o paciente recai, você fala assim, tá, mas o que aconteceu? Ah, não sei, quando eu vi eu estava lá usando,
Não, não é assim que acontece, né? Você não é abduzido, eu costumo, para tentar levar de uma forma mais leve, né? Quando eles me falam isso, eu falo assim, ah, tá, então eu imagino que você estava ali, igual naquele desenho aí do pica-pau, que vem a fumacinha, né? E o pica-pau vai sendo abduzido ali, né, pelo cheiro da comida e vai. Não é bem isso que acontece. Então, a recaída, ela vai ter todo um processo, né? Alguma situação que desencadeou, alguma mudança de comportamento, né? E sem perceber, algumas vezes, né, por falta de autoconhecimento, por isso a importância da manutenção do tratamento, né, de continuar ou fazendo o tratamento em CAPS, ou fazendo a psicoterapia, né, ou para quem se identifica participar aí dos grupos de autoajuda, como NA, AA, né, que são alguns dos grupos aí que oferecem apoio, né, para que ela consiga permanecer, perdi a palavra agora no momento, né, mas fazendo a manutenção desse tratamento, né, desse processo. Permanecer em recuperação, né? Desculpa, não entendi. Permanecer em recuperação. Exatamente, permanecer em recuperação. Ela vai precisar, para o resto da vida, permanecer atenta, né? Então, é possível aí essa recuperação, é possível essa abstinência. Acontecem casos dessa pessoa conseguir abstinência aí para o resto da vida. Acontecem casos dessa pessoa conseguir abstinência por um longo prazo. Em algum momento, ela vira a recair e aí retomar o seu tratamento. Acontecem casos dessa pessoa não vir a cessar, né, definitivamente o uso, mas que ela consegue ter uma maior qualidade de vida, né? Quando eu vou falar assim, daquele repertório reduzido, né, quando questão de trabalho, de relações sociais, de autocuidado, dependendo, né, da situação e da história com a dependência química dessa pessoa, talvez ela não vá alcançar a abstinência total, né? Então também não adianta a gente ficar... Tem muito... realmente, não se pode criticar, julgar, né? E sim, é muito importante se conhecer o histórico daquela pessoa, né? O histórico daquele dependente, ver se tem algum fator genético, né, envolvido, como que ele foi criado, como que é a sua história, né? Então, é um processo de avaliação muito profundo, muito intenso, né? E que cabe aqui desmistificar qualquer rótulo ou posicionamento de julgamento de pessoas que não entendem do assunto ou que acham que o dependente químico é aquela pessoa que não quer fazer nada, que fica oba-oba, que não quer nada da vida e uma série de outras coisas, tá? Que veio só para atrapalhar, e aí vem todo um contexto, né, de pessoas que não entendem do assunto a julgar. Então, assim, é muito importante esse assunto. Tem perguntas aqui, ó, que fizeram para você, elogios também. Parabéns, Jéssica, pelo seu trabalho. Uma ótima psicóloga. Tem aqui, ó, parabéns, um trabalho muito importante. Eu não vou falar o nome das pessoas, porque senão eu vou ficar aqui bastante tempo, porque tem bastante comentários. Eu não sei se você consegue ter acesso aí aos comentários. Então eu vou... Consigo. Tá. Tem aqui, ó, a recaída começa primeiro no emocional, né? Foi um comentário da Vivi. Fernandes, sim, né? Eu acho que isso vem muito de encontro. Ela falou também que a recuperação é um período que se mantém limpo. Exato, né? Acho que ela colocar aí que a recaída ela começa no emocional, vem muito de encontro até com a nossa temática, né? Quando eu falar de educação emocional na dependência química, né? Então, sim, é muito provável, ela não só pode só acontecer no emocional, mas é uma questão muito recorrente, né? Uma das falas que ocorre muito para nós no CAPS é a questão da frustração, do ouvir não, né? Que é uma questão emocional ali, é uma dificuldade, né? Da pessoa com dependência química, até porque, né? A substância, ela vai trazer um prazer muito imediato ali, é muito no aqui e agora, né? Então, usou, tem a sensação de prazer.
Então, muito comumente, essa pessoa, dependendo do tempo que ela tem de relação ali com a substância, ela não está acostumada a esperar, né? Eu quero agora e eu tenho prazer agora. Quando eu digo não para essa pessoa, quando eu frustro essa pessoa, né? Quando ela tem que esperar, quando ela tem que receber um limite e ela não está educada para isso, por isso a gente vai falar da educação emocional, né? Ela não aguenta, né? Como que é lidar com isso? E aí eu vou buscar aquilo que vai me trazer prazer no momento, que é a substância. Então, muito importante essa questão de reconhecer as emoções, né, de se educar as emoções. Muitas pessoas também não conseguem nem nomear e dizer o que sentem. Isso é muito comum. Eu costumo dizer que também, desde a infância, as pessoas elas acabam sendo deseducadas referente às suas emoções. Quem nunca viu, né, e até na nossa vida pessoal mesmo, né, a frase, engole esse choro, tá chorando por quê? Né, para os homens, né, numa cultura mais machista, homem não chora. Então, somos deseducados a lidar e a aceitar também as nossas emoções desagradáveis, né? Eu nem nomeio como emoções ruins, né? Porque nós estamos aí expostos a todos os tipos de emoções, né? Fazem parte da nossa vida, as emoções agradáveis e desagradáveis, né? Então, é natural isso acontecer e nós precisamos aprender a lidar com essas emoções, a aceitá-las também. Né? As emoções desagradáveis, por alguns momentos, elas podem vir aí como que nunca vai passar. Nossa, essa dor é eterna, essa angústia, eu vou morrer de angústia. Né? Então, isso é muito comum. As pessoas não têm essa habilidade, né? E não são educadas desde a sua infância a entender as suas emoções, a suportá-las, a criar formas adaptativas também de lidar com essas emoções, né? Perfeito. Então, é fundamental aí também em relação à dependência química. Sim, é isso que você falou de modo geral, né, sobre as emoções. Na verdade, a gente pode generalizar e dizer que é para todas as pessoas, né, não só para o dependente químico. Assim, dificilmente a gente aprendeu, né, o ser humano aprendeu a lidar com essas questões, né, desde muito cedo. Muito foi tolhido esses assuntos, né? E assim, voltando para a dependência química, para a gente não fugir do tema, o dependente químico, tudo que ele menos sabe é lidar com o seu próprio emocional, mais ele ainda do que as outras pessoas que não têm essa doença, né? E isso, acredito eu, e lógico, pelos nossos estudos, mas você muito mais por estar no contato diário com eles, porque você trabalha nessa área, então, muito importante isso, né? Você como uma pessoa que está atuando nessa área, dizer, né, o que caracteriza, ou assim, o que você percebe que traz esse diferencial para eles, ou seja, assim, não sei se eu estou sabendo fazer a pergunta correta, porque me surgiu agora essa vontade de te perguntar, mas ao falar de emocional, se o dependente químico, independente dele estar em recuperação ou não, ele não sabe lidar com as suas emoções, porque ele não tem tolerância suficiente a isso, eu queria que você abordasse mais um pouquinho essa questão, explanasse melhor, né, o porquê que com eles existe tanto essa dificuldade no qual você percebe no seu ambiente de trabalho, se você conseguir identificar isso. Eu acho que, inicialmente, o uso da substância, ela causa aí um anestesiamento das emoções. Então, essa pessoa que está em uso contínuo, ela não está acostumada a sentir, né? Ou porque ela não aprendeu desde a sua base e da sua infância, ou porque ao longo do tempo também ela foi desaprendendo, né? Pode acontecer isso também. Então, se está num uso permanente ali, contínuo, ela não sente, ela está anestesiada. A substância ela vai agir ali só na via do prazer, né? Então, a pessoa só vai conseguir sentir o prazer o tempo inteiro. E por isso vem ali, né, a abstinência, a fissura, né? Ela quer só estar nessa via do prazer o tempo todo. Quando se vem um período aí de abstinência ou sem uso da substância, ela tem que lidar com a realidade da vida, né?
não tem treino, né? Não tem suporte, ele não tem sustentação para lidar com o que é real, com o que é natural do ser humano, né? Que são as emoções, é raiva, é medo, é tristeza, né? É angústia, é a solidão, isso é natural de todo ser humano. Né? Porém, essa pessoa está há muito tempo sem sentir tudo isso. Uma fala comum que nós temos também durante o tratamento é: ai, agora eu vim me tratar, parece que está tudo pior. Né? Então a pessoa ela fica sem uma substância, ela fala assim, eu pensei que a minha vida ia melhorar e a minha vida não está melhorando, né? Tá tudo pior, né? Mas o que acontece? Não é que está piorando, é que agora essa pessoa ela tem consciência do que é a vida dela e do que é a vida de um ser humano comum, né? E qualquer, né? De um réis mortal, que é lidar aí com o que a vida oferece. E nisso a gente também vai falar o que prejudica mais ainda em relação a isso. É o que a gente vai trazer de memória de uso. O que também vai levar à dependência química? São as experiências que essa pessoa ela vai tendo com a substância ao longo da sua vida, né? Então, experiências prazerosas, né? Que vão levando também à dependência. Isso pode agir no emocional também. Vou exemplificar. Uma pessoa que ela é muito tímida, né? E aí ela vai em um evento, vai numa festa, e estar nesse evento para ela, nessa festa, sem o uso da substância, era muito angustiante. Né? Então era algo para ela que era meio que insuportável lidar com essa emoção, ela não sabia como manejar essa angústia, até que um dia ela faz uso de álcool. O álcool que vai atuar ali no nosso glóbulo frontal, né, no nosso cérebro, nessa parte da frente, que é onde fica o nosso controle da moral, né, o que é certo, o que é errado, o que pode, o que não pode, né, ele vai anestesiar, ele vai agir naturalmente ali naquela região, vai anestesiar, essa pessoa ela vai ficar mais desinibida, mais comunicativa, né, então ela vai ter uma experiência boa sobre aquele evento, aquela experiência, né, aquele uso vai trazer uma memória boa, isso vai ficar registrado, né? E logo ela vai identificar. Bom, toda vez que eu passar por uma situação onde eu me sinta constrangido e ao qual eu precise me comunicar melhor, o álcool vai resolver esse problema, né? E aí vão se instalando um risco, né? Dependendo aí da base dessa pessoa, não é toda pessoa que vai se tornar um dependente químico, um alcoolista, né? A gente vai depender de toda uma base biopsicossocial, né, de toda uma estrutura da onde veio essa pessoa, né, da sua constituição psíquica, social, né, e tudo mais. Mas já vai motivar aí para essa relação com o uso, né, para essa não capacidade de estar lidando com as emoções. Né? Isso é um dos exemplos que pode acontecer em relação à memória de uso e as emoções também. Tem uma perguntinha aqui, ó, da Isis. Quais são as consequências que as drogas trazem para um organismo mais jovem, adolescente? Podem ficar sequelas? A Isis está perguntando. Sim. Quanto mais jovem se inicia esse uso de substância, maior o risco de sequelas. Por quê? Eu posso não estar dando aí a idade exata, né? Mas é mais ou menos nessa faixa aí, nessa base, até uns 21 anos de idade, é quando o cérebro ele está se constituindo, né? Então, está terminando de se formar. Então, a substância psicoativa, se esse uso for feito muito precocemente, ele vai atrapalhar nesse desenvolvimento, né? Então, podendo ficar sequelas mais graves, né? Conforme a precocidade aí, né? Se o uso for muito precoce. Então, pode sim trazer sequelas irreversíveis, desde questões cognitivas até transtornos psiquiátricos mesmo, né, que nós vamos chamar aí das comorbidades referente ao uso de substância, né, então são doenças que não vieram antes, né, vieram a partir do uso das substâncias, que podem ser de ordem em questões mais biológicas ou transtornos psíquicos mesmo. Então, quanto mais precoce, mais prejudicial, sim. E uma outra pergunta que foi feita, mas mais no início, se é feito algum trabalho de educação emocional com moradores de rua. Tá. O CAPS, ele abriga essas pessoas? É feito esse trabalho?
Em questão de abrigar, não, né? O CAPS, ele é um serviço da saúde, né? Quem oferece os serviços de moradia são centros de acolhida, né? Então, é uma parte do apoio social. Mas, especificamente, onde nós estamos localizados, ali na região central, a maior parte da nossa população são moradores de rua. Então, não é oferecido um serviço específico para os moradores de rua, mas eles fazem parte da nossa população, né? E da maior parte da população atendida. Então, é desenvolvido algum trabalho assim de educação para com eles? Das emoções? Para os nossos atendidos em geral, sim. Então, nós vamos trabalhar nesses grupos que eu disse, né, que aconteciam antes aí, né, desse momento de pandemia. Nós tínhamos grupos com temáticas específicas que iam trabalhar desde uma psicoeducação, educação emocional, projeto de vida. Então, sim, são desenvolvidos e nos atendimentos individuais também. Pela nossa população, nós não damos conta, né, pela quantidade de atendidos, de oferecer psicoterapia para todas as pessoas, né, psicoterapia individual. Mas em alguns casos específicos... Qual é o programa de tratamento que é realizado? O programa... Sim. De tratamento para eles, para o dependente químico. Você fala... Algum programa específico? Não existe um programa... Então, não vai existir um programa específico, né, nomeado dentro do CAPS mesmo, né, que igual a gente conversou nas nossas, individualmente, né, sobre o programa 12 passos e tudo mais, né. Cada técnico ali, ele vai ter a sua especificidade de trabalho, né, que nem eu sou terapeuta cognitivo-comportamental. Nos meus grupos mais específicos, eu vou trabalhar, né, de acordo com a teoria, né, que eu sigo, né, que é a TCC, né. Então, não vai ter uma nomenclatura, né, um tipo de abordagem específico dentro do CAPS. Cada técnico vai seguir ali de acordo com a sua orientação, com a sua abordagem de trabalho, e vai trabalhar estratégias dentro do tratamento da dependência química. Mas não tem nada, uma nomenclatura específica, assim, seguimos esse protocolo. Tá certo. E de que forma, assim, que a terapia cognitiva comportamental, ela pode colaborar para o tratamento do dependente, para as emoções? Certo. A terapia cognitivo comportamental, também chamada aí de TCC, para ficar um pouquinho mais simples, né? A base de trabalho dela é o que nós chamamos de tríade cognitiva. Então, o que seria isso, né? Situação, pensamento e emoção. Né? Então, quer dizer que o indivíduo, né, a pessoa, ela vai ter uma forma, desde da sua infância ali, de enxergar o mundo, né, de enxergar as situações, né? Então, de acordo com o que vai acontecendo, e essa forma dela de enxergar o mundo, ela vai ter pensamentos sobre isso, né? E a partir desses pensamentos, ela vai ter uma emoção, e essa emoção vai gerar um comportamento, né? Vou dar um exemplo para ilustrar, acho que vai ficar um pouquinho mais fácil de entender, né? Uma pessoa que ela vai em um evento, né? Vou dar mais uma vez o exemplo da festa, né? Então, ela tem uma festa para ir, e é uma pessoa que, por base, a forma dela de ver o mundo é uma pessoa introvertida, e a forma dela de ver o mundo é que ela não tem muito a contribuir, né? Uma pessoa insegura, ela não tem muito a contribuir, né? Então, ela vai identificar as situações, essa leitura sobre situações no mundo. Então, ela vai numa festa, essa é a situação. E qual que é o pensamento dela sobre essa festa? Eu vou chegar lá e eu não vou conseguir conversar com ninguém. Né? Eu não vou ter nenhum assunto, ninguém vai falar comigo, eu não vou conversar com ninguém. Automaticamente, a emoção dela, o sentimento, pode ser de angústia, pode ser de ansiedade, pode ser de tristeza, essa é a emoção. Sentir deslocado, né? Muita gente se sente deslocada, né? Nesses ambientes. Exato. Ainda mais se essa é a forma que ela tem de enxergar o mundo. Pode ser que não, né? Pode ser que tenha um evento, ela mesma que ela
que ela não conheça ninguém, mas que ela seja uma pessoa aberta, comunicativa, e que isso seja muito tranquilo para ela. Mas se não for essa forma que ela enxergue o mundo, isso pode causar uma angústia. Né? E aí nós vamos ter uma resposta aí para essa emoção. Né? Então ela se sentiu angustiada, se sentiu triste, e ela pode ter, e vai ter uma resposta. E essa resposta pode ser dela ficar isolada, dela não ir no evento, né? Isso a gente vai chamar de respostas desadaptativas. Ou então fazer o uso da substância também. Pode ser uma resposta, né? Eu vou me sentir deslocado, mas eu vou beber, eu vou usar alguma outra substância, porque aí eu vou conseguir dar conta dessa minha emoção, né? Dessa angústia aqui. Ele vai conseguir se comunicar, muito provavelmente, mas achando que é por conta dessa substância ingerida, né? Às vezes ela não tem nem muita consciência. Pode acontecer também dessa pessoa não associar muito que o uso da substância é o que está modificando ali o seu comportamento, a sua resposta. Né? Pode acontecer também, né? Mas essas seriam duas respostas desadaptativas. E o que a TCC, né, a terapia cognitivo-comportamental, vai contribuir em relação a isso? Né? Transformar, auxiliar essa pessoa a ter respostas mais adaptativas. Então, o fazer o uso da substância, ou o fato dela não ir ao evento, seria uma resposta desadaptativa à emoção que ela está sentindo. Né? A partir do momento que eu consigo transformar essa forma de pensar dessa pessoa, eu consigo reproduzir também outras emoções, e para que ela tenha uma resposta adaptativa, uma resposta mais saudável. Então, por exemplo, ok, ela tem esse evento para ir, ela vai se sentir angustiada, né, porque ela teve o pensamento. O pensamento, ele sempre vem antes da emoção, né? É comum também as pessoas confundirem pensamento e emoção. Você vai falar assim, o que você está pensando? Eu tô triste, né? O que você sentiu? Eu senti que a pessoa não gosta de mim. Então, às vezes, ela troca as respostas também, mas é diferente, né? Pensamento é uma visão clara, né? Uma crença que a pessoa tem sobre uma situação, né? Então, ela tem certeza, ela acredita naquilo que ela está vendo, né? A forma como ela enxerga, né? E a emoção, ela é o que ela sente mesmo. Né? Então, emoção e pensamento vão ter essas... É importante também nesse processo de educação emocional saber diferenciar, né, a emoção do pensamento. Voltando lá à questão da resposta adaptativa, que é o intuito aí da terapia cognitivo-comportamental. Então, eu vou auxiliar essa pessoa a ter uma flexibilização cognitiva, então a ter pensamentos mais flexíveis, a ela ampliar o olhar dela para a vida e para as situações, né? Onde ela pode obter outras respostas. Então, ao invés de não ir, não vou conversar com ninguém, é um evento que eu não conheço, não vou ficar sozinho. Tá, então o que eu posso fazer sobre essa situação? Talvez eu possa, uma resposta adaptativa, talvez eu possa me atualizar, né, me informar sobre os assuntos atuais ali, o que está acontecendo no cotidiano. Eu vou ter algum assunto, alguma coisa ali para conversar com as outras pessoas. Interagir, exato. Né? Vou convidar um amigo para ir comigo, né, nesse evento, então eu não vou ficar sozinho. Então ela vai ampliando o olhar dela para a vida e vendo outras possibilidades, né? E a partir do momento que ela consegue ter um pensamento adaptativo, né, a emoção também ela vai mudar. Então, a partir do momento que ela estava se sentindo triste, angustiada, possivelmente solitária, né, essa sensação desagradável, essa emoção desagradável, ela pode se atenuar, né? Vai reduzindo. Pode se transformar em uma sensação mais agradável, né? Ou mesmo que ainda continue aquele desconforto, ele já não é tão excessivo, tão exagerado como antes, né? Porque existem outras probabilidades aí. Então, eu mudo o pensamento, mudo a emoção e automaticamente também eu vou mudar a minha resposta. Então, essa pessoa que talvez não fosse ao evento, né, por questão de estar se sentindo insegura, né, se ela tiver uma resposta adaptativa, ela pode ir ao evento, ela pode evitar de fazer o uso de substância, né, porque ela já não vai precisar disso para interagir. Então, são esses os trabalhos, né, os processos que nós vamos atuando, né, especificamente aí na TCC, se tratando da educação emocional com os nossos pacientes.
muito importante isso. E assim, isso que você disse me veio assim muito na mente da importância de se atuar na prevenção, né? Na educação emocional como um método preventivo, principalmente aos jovens, né? Porque aos adolescentes que, poxa, que mesmo mediante a uma pandemia, muitos continuam saindo, continuam indo em festas, né? E tem, hoje em dia se fala muito resenhas, né? Onde os jovens frequentam, e assim, em sua maioria, a gente sabe, como profissional, como psicóloga, a dificuldade, assim, que os jovens apresentam de relacionamento, de comunicação social, de estarem se sentindo bem com aquilo que eles são no meio social e diante dos amigos, né? Muitos estão se descobrindo, né? Em termos de corpo que vai se modificando, os hormônios à flor da pele, os impulsos ali emergindo, né? E vem também junto com esses jovens e toda essa questão hormonal envolvida e emocional e psicológica de cada um, todo o seu histórico familiar, né? E tudo mais. Então, assim, essa terapia cognitivo-comportamental para o tratamento dos dependentes químicos depois que eles já estão na doença, eu entendi, isso é feito, isso é realizado, né? Isso tem a sua eficácia, a sua efetividade. Mas como que fica essa questão dessa educação emocional e até mesmo dessa TCC para os jovens que, poxa, que eles estão ainda no seu processo de construção, né, de conhecimento, estão no desenvolvimento ainda até mesmo cerebral deles, né, que não está totalmente desenvolvido, né, até os 21 anos, você explicou bem no início da nossa live, dessa constituição desse sujeito que se completa só nos 21 anos. Então, como que se pode atuar de maneira preventiva para com esses jovens, para que eles não venham cair nesse mundo das drogas, né? Da dependência, dos vícios? Eu vou dizer que não somente na terapia cognitivo-comportamental, na TCC, mas eu acredito que a prevenção ela vai começar como base, né? Quando eu digo que a dependência química ela vem de ordem biopsicossocial, o que quer dizer isso, né? Biológica vai falar aí de uma questão genética, estrutural, né? Então, se eu tenho se na minha genética pais ou familiares próximos que tenham aí algum transtorno de impulso, que não necessariamente precisa ser a dependência química, mas se eu já tenho uma tendência genética ali a ter uma dificuldade na relação de controle de impulsos, né? Então, essa eu vou falar da parte bio. Psico, quando eu vou falar da questão psíquica mesmo, né, da mente, né, de quais foram as bases, né, psíquicas de apoio, de suporte psíquico que essa criança, né, e esse jovem, ele foi tendo, né, desde do início, né, então, da sua relação familiar, do seu suporte, quais foram os tipos de apegos, né, Bowlby vai falar um pouco muito, né, do apego seguro, inseguro, né, que isso vai constituindo também essa pessoa na vida adulta, então se ela tem uma boa estrutura psíquica, né, e o social, né, como que a substância, ela foi sendo inserida na vida dessa pessoa, né, principalmente as substâncias lícitas, né, o álcool, ele acaba sendo uma substância muito difícil de tratar, uma dependência muito difícil de tratar, porque ela popularmente, né, ela está em todos os ambientes, né, culturalmente, né, para se comemorar, precisa ter bebida alcoólica para algumas pessoas, né, é uma bebida, uma droga barata, né, e que está em todos os lugares, que faz parte ali do meio, do convívio social. Então, toda essa questão de prevenção, ela vai começar ali na base, né, de todo o suporte e estrutura que essa criança, que esse adolescente vai tendo, né? Em questão de informação, de segurança, né? A droga, a substância em si, ela não é ruim, né? Falar que é ruim é bobagem. Se fosse ruim, ninguém se tornaria dependente químico. Ruins são as consequências,
né? Aonde ela leva. Mas a sensação do momento ali, ela é prazerosa, né? E é por isso que vai se levar à dependência química. Ela produz ali dopamina, né? Neurotransmissores, que geradores de prazer, né? O momento ali com a substância, a curto prazo, ele é muito prazeroso. Isso tem que ser falado de forma clara, né? Não adianta falar, é ruim. É ruim por quê, né? Parece que sempre que você proíbe, parece que o proibido é mais gostoso, principalmente para jovem e adolescente que gosta de transgredir as regras, né? Então, tudo precisa de um porquê, né? Então, a questão, acho que preventiva primordial, ela vai estar nessa base da educação, da informação, né, de como que as pessoas recebem a substância ali no seu meio de convívio social e natural, nas suas bases, né, para que posteriormente... Bases familiares, né, você diz, base a família. Base educacional, isso, os cuidadores ali principais, né, dessa criança e desse adolescente, né, para que posteriormente a gente não precise atuar no tratamento, né? Então, vamos atuar na prevenção dessa forma. E a questão de estimular, né? Estimular essa criança e adolescente a entrar em contato com as suas emoções, a diferenciá-las, a reconhecê-las, a falar sobre isso. É muito importante, né? Falar sobre o que se sente, né? E dessa forma, ir criando estratégias para lidar, né? Que nenhuma situação, né, nenhuma sensação, por mais desagradável que ela seja, ela vai ser eterna, né? Então, permitir também que essa criança, que esse jovem, ele fale sobre o que ele está sentindo, né? E que se possa construir, juntamente com essa família, possibilidades, né? De lidar com essas situações, né? Então, a base primordial seria mesmo o diálogo. Acho que é uma forma importante de prevenção. Sim, então, assim, importante a gente enfatizar que essa educação emocional, ela já tem que começar na vida da criança com a educação da própria família, né? No seu próprio desenvolvimento ali do lar, né? Onde ela vai adquirindo a noção do que é certo, do que é errado, do que pode, o que não pode, né? E assim ela vai percebendo onde que tá os seus limites, e tem que ser desde pequenininho, né? Exatamente. Porque depois que cresce, essa questão do limite fica mais difícil, né? Então, assim, pelo que eu entendi de tudo que você disse, começa na base, como fortalecimento ali da família para aquela criança que está se constituindo, né? Como sujeito, como personalidade, aquele serzinho ali que vai observando o mundo e aprendendo com os pais a sua forma de ver, de viver, de olhar para as coisas. E aí vem aquela questão, né? Uma coisa que você disse que me veio aqui na mente, como uma compreensão, é aquela questão assim, olha, o pai e a mãe que fala para o seu filho, olha, não faça isso porque é errado, não pode fazer, porque não, de jeito nenhum. Mas aí daqui a pouco aquela criança vê o pai com um monte de copão de cerveja ali, às vezes com a própria mãe, né, não somente numa comemoração, mas às vezes no dia a dia ali jogado. Tem pais que oferecem até mesmo para os próprios filhos, né, experimentar, às vezes achando que não vai acarretar mal algum. E assim, e aí já vai começando desde aí esses problemas com relação ao uso, né? Ao abuso, e até se chegar àquelas formas recreativas e de constituição da dependência que você abordou muito bem no início da nossa live, no meio também. Gente, só queria falar para vocês, quem não assistiu desde o começo, acompanhe a nossa live desde o começo. Tá muito importante, muito especial. Vocês podem ainda fazerem perguntas para a Jéssica. Tá certo que não foi todas respondidas aqui, todas perguntadas, porque o nosso tempo passa muito rápido. Sim, né? Vou. E assim, mas se você quiser falar alguma coisa com relação ao que eu disse, fica à vontade. Entra a importância da família. Olha aqui uma pergunta. Se no CAPS é feito algum trabalho com codependentes, com os familiares dos dependentes químicos? Sim, nós tínhamos, né, que nesse momento não está funcionando por conta aí da pandemia,
né, grupos de família, né, e isso é muito importante, né, a família ela adoece junto com a pessoa com dependente químico, né, e é um sofrimento muito grande, porque por vezes também esse familiar ele tenta ajudar, e quando a gente fala de codependência, ele pode acabar atuando, né, dentro do adoecimento dessa pessoa, né, colaborando para a dependência química, né, sem saber, né, que está colaborando para esse uso e sem saber também como lidar com o seu próprio sofrimento, né. Então, nós tínhamos, sim, grupos específicos, né, para atendimento de família. Fazemos orientações ainda, né, mesmo que individuais, fora dos grupos, permanecemos fazendo algumas orientações nesse momento de pandemia, de acordo com o possível, mas existe também esse trabalho para codependentes, para familiares aí que estão acompanhando, né, esse adoecimento. Existe, então, mas como terapia de grupo ou não? Terapia de grupo, exato. Então, é feita uma terapia grupal Certo. aí com mães, esposas, irmãos, amigos próximos, né? Então, é um grupo aberto, né, para quem queira estar ali participando do tratamento e não necessariamente, né, precisa que a pessoa com dependência química esteja se tratando, né? Se esse familiar também quer buscar ajuda por conta, né, para si mesmo, né, para poder entender esse adoecimento, né, se cuidar, porque é importante também, né, mesmo que essa porque o tratamento, ele acaba também sendo uma escolha individual, né? E, por vezes, essa pessoa, ou ela ainda não tem consciência desse adoecimento, que é muito importante, né? Para o tratamento, ela ter consciência, né? De que ela precisa, que ela está doente, que ela precisa se tratar, né? E algumas vezes ela não tem consciência naquele momento, e o familiar está ali sofrendo junto, então não necessariamente para se buscar ajuda como familiar é necessário, né, que essa pessoa esteja em tratamento. Sim. Ó, aqui temos um comentário sobre método preventivo. Deveria ter orientações nas escolas também, né? Palestras feitas por profissionais e depoimentos de adictos em recuperação. Sim, o serviço, eu acho que da psicologia, temos alguns projetos, né, que horas são aprovados, horas não, né, de ter psicólogo em todas as escolas, né, públicas, algumas privadas têm, mas as É públicas maravilhoso. mas ainda não, mas sim, é fundamental para a gente trabalhar nessa base, né, na base preventiva, né, e na educação emocional como um todo, né. Eu digo que nem todas as pessoas do mundo precisam de psicoterapia, né, mas de educação emocional, sim, né, isso não vai servir aí só para dependência química, ela vai servir para diversas áreas da vida, para prevenção de diversas comorbidades e para a qualidade de vida no geral, né? Então, a pessoa, ela ter consciência das suas emoções, né? Saber lidar com elas de uma forma mais adaptativa, com certeza vem colaborar aí muito para uma qualidade de vida saudável. Então, seria muito importante mesmo. Projetos nós temos, eu acho que ainda existe, né? Eu lembro da minha época de estudante, tínhamos o PROED, acredito que ainda existe esse projeto que vá nas escolas, acho que é a Polícia Civil que faz, se eu não me engano, né, esse processo de educação referente a substâncias psicoativas, né, mas nos serviços públicos, mesmo nas escolas públicas, ainda nós não temos disponíveis psicólogos, né, e pessoas, técnicos capacitados para estar fazendo esse tipo de trabalho. Uma reivindicação. Infelizmente, né? E aí a gente já amplia. Oi? Assim, uma reivindicação para o nosso governo. Precisamos de mais técnicos especializados aí. Não, eu ia falar que aí a gente amplia, né, o assunto e a problemática para o governo, as classes, principalmente as políticas públicas de saúde, né? Existem aí, é muito. Eu nem sei o que você tem a dizer sobre isso, mas tem até um comentário que diz aqui, ó, a Leila, atuo com a população de rua e percebo o desmonte das políticas públicas, como tem impactado diretamente no nosso trabalho com a população de rua que faz uso abusivo de substâncias.
Sim, exatamente, né? Nós vamos vendo aí uma questão que pode ser considerada até um descaso mesmo, né? Com a necessidade dessa população, com o suporte que nós temos, né? Então, de fato, é, tem sido muito precário em algumas situações. Então, precisamos aí de políticas públicas adequadas para lidar com essa população e, mais do que no tratamento, na prevenção mesmo, né? Se formos pensar em verba, né, atuando principalmente na prevenção, olhando a longo prazo, né? Sai muito mais barato prevenir do que remediar, né? Frase de vó, assim, né? Mas é isso, né? Em questão de verbas públicas, é muito mais barato, né? Você está atuando ali na base, na prevenção, promovendo a educação. Eu acredito que para tudo, né? A educação ela é transformadora, né? E é atuar dentro da educação mesmo, né? Da orientação em todos os aspectos, para que mais tarde nós não precisamos estar remediando, né? Falando de tratamento, né? Em diversas comorbidades aí, não só da dependência química. Perfeito. Jéssica, pessoas que estão assistindo essa live, que quiserem, que estão precisando de repente de ajuda, né? Ajuda para o tratamento da dependência química, ou para algum aconselhamento específico com relação à dependência química, o tratamento de algum familiar. Gostaria das suas recomendações, por favor. O CAPS, que é o Centro de Atenção Psicossocial, ele é um serviço aí oferecido pelo SUS, é um serviço gratuito, né, de portas abertas, então qualquer pessoa, ela pode estar indo até um CAPS, procurando esse serviço, né, para ser orientada, mesmo que não seja aí necessariamente, né, a pessoa com dependência química, mas se precisar de uma orientação, né, nós estamos aí para oferecer esse suporte. Então, o CAPS que eu atuo, ele fica ali na região central, mas em todos os territórios, né, é só procurar ali na internet pela sigla CAPS, né, que é Centro de Atenção Psicossocial, né, então conseguir localizar o CAPS mais próximo. Se não conseguir encontrar o CAPS, posto de saúde, né? Então, a UBS, lá o postinho, né? Eles vão também saber orientar sobre o serviço, orientar e encaminhar, né? Para o serviço mais próximo da residência e do território de cada um. Então, o caminho, assim, mais direto ali, é assertivo. Caso essa pessoa não saiba onde fique o CAPS mais próximo de sua residência, é procurar um posto de saúde que eles vão saber fazer esse encaminhamento, com certeza. Gratidão, Jéssica. E quem quiser entrar em contato com você para terapia cognitivo-comportamental, como que faz? Deixa aí o seu contato, como que as pessoas podem te encontrar? Pelo meu próprio perfil aí do Instagram, né? Então é o JESSLB.fer, né? Que é o link por onde foi feita aí a live, nesse contato. Eu tenho uma página no Facebook, uma página profissional chamada As Claras com a Psicologia. Então podem me encontrar a partir dessa página também. E o meu contato pessoal, né? Que é o meu celular também, que é disponível aí, meu contato pessoal e profissional, né? Posso falar? Será que as pessoas... Pode falar, fica à vontade. Vamos nos ajudar. Vamos nos ajudar. 960 44 1400. Então, esse é o meu contato profissional. No momento, eu estou atuando, sou psicóloga clínica também, né? Então, atuando aí com psicoterapia online, atendo a dependência química e outras diversas demandas aí, né? De transtornos psíquicos, ansiedade, depressão, né? E outras demandas. E fazendo atendimento online, passando esse momento de pandemia, voltando ao atendimento presencial ali no consultório, que eu atendo ao lado da estação Ana Rosa do metrô, aqui na Zona Sul de São Paulo. Tá certo. Muita gratidão, Jéssica, por essa live. Eu gostaria agora que você pudesse, assim, falar o que você está para as pessoas, né? Saindo um pouquinho do tema, mas ainda estando junto, né?
Ah, O que você poderia falar para as pessoas do meu projeto, da cantoterapia, o projeto Merecer um Novo Dia, no qual você está participando, né, ah, com a gente, comigo, com o Gualtieri, que desenvolvemos esse trabalho da cantoterapia. sim. Primeiramente, também quero te agradecer muito pela oportunidade, pela troca, né? Muito importante para mim também. Nós nos conhecemos, né, falando aí do projeto, né? Merecer um Novo Dia, nós nos conhecemos através da música, né? Apesar de sermos aí colegas de profissão, né? Olha isso, gente. Colegas de Duas psicólogas que se conheceram pela música, não foi nem pela psicologia. Exatamente. Aí que veio essa troca toda, né? De conhecer um pouquinho mais uma sobre a outra. Estou participando aí do projeto Merecer um Novo Dia. E que eu acho muito interessante, até quando eu falo de emoção, eu sou apaixonada pela música, né? Quando me falam de profissão, não sou uma cantora profissional, sou uma amadora, mas desde a infância, né? Eu sempre tive um carinho muito grande pela música, então quando me perguntavam, né? Se você não fosse psicólogo, o que você seria? Seria cantora, né? De falar o tamanho dessa minha paixão, né? E quando eu penso falo em psicologia, falo em emoção e a música, eu acho que a arte como um todo, né? Ela é um meio muito natural, né, de se expressar as emoções, né? Aonde quando você está em contato ali com a arte, com a música, não entra o racional, né? Você apenas sente, né? Então, Sim, a gente essa trabalha muito o sentir na exato. cantoterapia. Então, essa tem sido a minha experiência com o projeto ali no dia a dia, né? Então, e ver as trocas também, eu acho isso muito, muito interessante, né? As trocas diárias que existem ali no grupo, essa questão de explorar novas habilidades, né? Então, pessoas que ou que já tinham habilidade com a música, ou que se desafiaram também, né? Se propuseram aí a se conhecer, a tentar, né? Então, e vão descobrindo novas paixões, novos contatos aí consigo mesmo, com questões interiores. Então, essa tem sido, assim, uma experiência muito bacana que eu tenho tido com o projeto. Então, aconselho, indico aí, pessoal, a Lívia, né, o Galtieri também, né, estarem participando aí do projeto, das aulas de cantoterapia também. Eu sei que você tem um grupo de cantoterapia, né? Sim, sim. É o curso, né? Tem o grupo do projeto, que é o grupo onde a Jéssica está, gente, né? O grupo do projeto de gravação de vídeo coletivo, logo mais estará estreando lá no canal do YouTube, Cantoterapia da Alma, né? Eu gostaria de até dizer, né, para o pessoal que nos assiste, para se inscrever lá no canal, né? Para o canal também se tornar mais conhecido. E essa live nossa, que hoje ela vai estar lá no Canto Terapia da Alma também. Então vocês se inscrevam e vai assistindo os vídeos. Lá tem aulas terapêuticas de cantoterapia, tem lives musicais e tem agora, com essa novidade, a live de entrevistas do Criando Oportunidades, né? Então, eu especificamente tenho o grupo do curso terapêutico, né? De quem faz a cantoterapia, também é musical, e tenho o grupo do pessoal que só quer cantar e se soltar, que não quer fazer a terapia junto, né? Que é o do projeto Merecer um Novo Dia. Mas que queira ou não, acaba sendo terapêutico por conta dessa troca, né? Que você colocou aí muito bem sobre o que acontece no grupo, né? De queira ou não, a gente trabalha de uma certa forma ouvindo, as pessoas compartilhando pensamentos, né, reflexões, damos dicas terapêuticas também, né, de como cantar, de como melhorar a voz, de como trabalhar as emoções para que as pessoas também criam coragem de estar realizando a gravação dos seus áudios, dos seus vídeos. Tem todo um processo também emocional e cognitivo aí envolvido. Sim. Mas é isso, Jéssica. Gostaria de estar finalizando essa nossa live, porque a gente já passou muito do tempo, com uma atividade ou uma orientação, uma mensagem, algo que você queira dizer para as pessoas,
Mas antes disso, eu gostaria só de colocar um comentário aqui que eu estou lendo agora, Sim. do próprio maestro Gualtieri. Ele fala assim: cantar libera emoções, mas também nos conecta com o nosso sagrado, a nossa verdadeira essência, onde é a morada da nossa verdadeira identidade. Sim, importante, né? Olha, eu tinha Então é isso. proposto. Como que você Oi, Eu ia te diga. perguntar como você gostaria de finalizar, né? Uma mensagem, uma atividade. Certo. Nós tínhamos pensado aqui juntas, né, em uma atividade, dar uma exemplificação. Ah, tá ligado aqui. Eu vou mostrar a partir do meu notebook. Eu não consigo compartilhar a página, né, então eu vou mostrar um pouquinho para quem tiver interesse, né. Eu acho que é um pouco generalista, mas para quem tem um pouquinho de interesse nessa questão de autoconhecimento, né, de entender um pouquinho a relação de como que funciona aí os seus pensamentos, né, a relação com as suas emoções, né, e a possibilidade de estar transformando isso. Existe uma base na TCC, na terapia cognitivo-comportamental, que a gente vai chamar aí de registro de pensamento disfuncional, né, então nós começamos sempre a partir disso, né? É o primeiro contato que essa pessoa vai ter ali dentro da psicoterapia, esse processo de autoconhecimento. Então, para quem quiser experienciar um pouquinho disso, a gente não vai conseguir fazer um feedback, né? Fica mais aí para um exercício em casa. Eu montei aqui uma tabelinha simples, né? E essa pessoa pode estar tentando fazer isso em casa e não só, e com diversas situações e pensamentos e emoções para ir se percebendo e se sentindo. Vou mostrar aqui para vocês como é, e quem quiser reproduzir em casa pode fazer esse teste. Espera só um pouquinho. E se vocês conseguem. Eu fiz bem simples para ficar didático mesmo. Né? Então, tá ali, ó, registro de pensamento disfuncional. Né? Então, o que seria esse pensamento disfuncional? É aquele pensamento em que ele tá desadaptativo. Ele não necessariamente ele é um pensamento verdadeiro. Eu acho que é muito disso. Né? Muitas vezes, nossos pensamentos também podem ser mentirosos, se a gente não investigá-los, não questioná-los, né? Então, eu coloquei ali, ó, situação, foi até o exemplo que eu dei para vocês. Situação, né? Então, o que está acontecendo? Vai ter uma festa. Qual foi o pensamento que essa pessoa teve sobre essa festa? Aí não terei assunto. Emoção, ela se sentiu ansiosa, né? E a resposta adaptativa. Então, dentro desse pensamento aqui, não terei assunto, ela vai procurar um outro pensamento, né? Irei me informar sobre assuntos da atualidade. Eu acabei não completando aqui a frase, né? Mas seria atualidade, né? E nisso ela pode colocar outras situações também, como, vamos por O que exemplo... está escrito na resposta adaptativa? Desculpa, mas eu não consigo ler daqui. Aí, eu vou arrumar. Eu coloquei assim, irei me informar sobre assuntos da atualidade. Ah, tá, entendi. Da atualidade. Então, essa foi uma resposta adaptativa para esse primeiro pensamento que ela teve. Né? Aí a gente Certo. pode colocar alguma coisa, referente à dependência química também. Situação. Vou colocar assim, um churrasco, vai ter um churrasco. O churrasco, ele pode ser até um gatilho de uso, né? Dependendo, a gente vai falar sobre gatilhos internos e externos, né? Então, sei lá, dependendo se é comum, como o churrasco é uma comemoração, ter bebida alcoólica, pode ser um gatilho, né? Sim. Pode ser um gatilho de uso. Churrasco. Pensamento que ela teve sobre essa situação. Não, sei lá, não conseguirei... Resistir. Não conseguirei resistir, pode ser? Existir. Eu tô segurando aqui para filmar e estou escrevendo ao mesmo tempo. Existir. Não conseguir resistir.
Quando ela tem esse pensamento, ela vai ter uma emoção. Ela pode ficar ansiosa, ela pode, ela pode ficar ansiosa, ela pode sentir raiva também. Ou É uma ela série de sintomas ali que ela não tá. vai saber lidar no momento, né? E aí é interessante que a gente tem que ela vai ter que pensar numa resposta adaptativa aí no final, pelo que eu entendi, antes dela ter o impulso, né, de fazer aquilo que não pode, por exemplo. Seria a É resposta que ela isso? não gostaria de ter, né? Então, qual que é o comportamento? Exato, ela vai ter que ter ela vai ter que ter uma resposta adaptativa antes de ter esse comportamento impulsivo, né? O que a gente chamaria de uma resposta desadaptativa. Né? Então, tá, vai ter o churrasco, eu não conseguir resistir, né? Porque pode ter bebida alcoólica e tudo mais, né? E a própria situação de festa pode causar uma fissura ali. E aí ela ficou ansiosa ela ficou ansiosa com essa situação, né? E qual que poderia ser uma resposta adaptativa sobre esse fato? Vou voltar aqui para mim. Então, qual que poderia ser uma resposta adaptativa? Ela pode, talvez, não ir, né? Se ela identifica que esse evento aí é uma situação de risco, né? Colocaria ela em risco, né? Ela pode levar uma companhia, né, que saiba ali da situação e auxilie nesse processo. Né? Então, ela vai pensar em possibilidades ali que auxiliem ela, né, durante esse evento ali. Né? Então, ela pode desde não ir ao evento, como buscar outras possibilidades. Né? Então, vou ficar num lugar, né? Então, não vou ficar num lugar onde as pessoas estejam consumindo bebida alcoólica, vou levar um amigo que não faça uso e que possa estar comigo ali durante esse período, né? E aí isso pode também automaticamente ir mudando ali, né, a sua emoção também, de ansiosa, né? Mas eu posso se sentir um pouco mais confortável ali com a situação. Sim. Muito importante esse exemplo que você deu, né? E esse exercício que você nos ensinou, porque isso é algo assim que vai nos ajudando, né, nos auxiliando nesse identificar das emoções relacionadas à situação, né, e a pessoa poder encontrar algo que uma maneira, né, adaptativa, como você disse, para que ela possa se sentir bem. E principalmente para o dependente químico reconhecer o seu limite, né, porque a gente vê muito que nesses programas, né, do AA, do NA, do Amor Exigente, que eu não vou nem colocar aqui, porque senão é muito amplo, é muita informação, muita coisa, mas assim, lá eles falam que o limite do dependente está antes do primeiro gole, né? Então, assim, perfeito esse exemplo que você nos deu, e eu espero que muitos jovens possam assistir essa live e perceberem isso, né? Não só jovens, mas pessoas que estão em tratamento, pessoas que sabem que podem ter aí uma genética, né, do alcoolismo e da dependência química, né? Então é muito importante as pessoas se cuidarem, se perceberem nesse processo e evitarem aquilo que vai trazer prejuízos para a vida delas. Não é verdade? Sim, sim. Né? Como a gente falou, vamos atuar aí na prevenção, né? Para que não precisamos chegar aí na fase do tratamento, né? A partir do momento que foi a dependência química, apesar de que bom, né? Que é uma doença aí tratável, né? Que é possível se conviver de forma saudável com esse transtorno a partir do momento que se tem um tratamento adequado, mas que possamos atuar principalmente aí na prevenção, que é o mais importante. Tá certo. Então é isso, Jéssica, muita gratidão por essa live, por esse conteúdo explicitado aqui para nós. Eu que E é agradeço. isso, gente. Eu que agradeço. Muito obrigada, Lívia. Obrigada a todos que nos acompanharam aí.
né, durante a live, pela troca, pelos comentários, as perguntas, né? Gratidão também.